Olá pessoas, tudo bem? Aqui estamos, não é verdade, na viragem de mais um ano e neste sentido aqui passo para vos perguntar se estão prontos para o novo ano que agora começa. Cá tinha que passar para dar os meus 2 cents sobre o assunto, certo, mas prometo que no final do vídeo que deixo aqui algumas perguntas para reflexão pessoal, para crescimento, eventualmente naquilo que possa ajudar agora precisamente a impulsionar algumas visões sobre mudanças, as mudanças possíveis, mas lá está, será que estamos prontos para o novo arranque, para voltar à rotina? Era bom, não era? Mas não, nem todos estamos prontos porque, na verdade, vamos definir rotina. Definamos também prontos e que tal definir também voltar. Na verdade, estes são tempos, não é? Que de alguma forma exigem aqui alguma organização, mais do que externa, interna, para podermos dar aquele boost, aquele startup positivo ao novo ano, não é? Enfim, na verdade, como diz um amigo meu, viver está imperdível. Haja força, foco, fé, o que mais para, neste sentido, podermos seguir. E aproveito para lhe perguntar se já colocou como meta a alcançar para este ano ser mais egoísta. Sim, por mais incrível que pareça, é isso mesmo que ouviu. Ou seja, particularmente na nossa cultura, efetivamente existe toda uma gama de motivos para alguém poder ser chamada particularmente egoísta, não é? Inclusive até estar a ser mesmo, mas neste caso, e particularmente num âmbito de um tema que eu frequentemente abordo, esta questão de pôr na lista de resoluções para o novo ano ser mais egoísta acaba por ser apenas, enfim, uma provocação relativa à socialização feminina, que, como sabemos, não é, adestra-nos a engolir tudo, a tudo aceitar, a tudo permitir, a tudo calar, sorridente e deixando-se por último, frequentemente negligenciando total e cabalmente as suas próprias necessidades e com um foco de vida exclusivamente nos outros, no outro, não é? Em função dos desejos desses outros, não é? Esses adultos que muitas vezes também já saberiam dever cuidar, já deveriam saber cuidar de si, até fico baralhada, com esta inversão precisamente, e precisamente quando queremos tentar perceber o que é que nos impulsiona, o que é que nos motiva, o que é que nos anima, quais seriam os nossos objetivos, fica difícil, não é? Esta tarefa de poder escutar-se a si, a própria voz, quando no meio disso tudo há tantas outras que parece que constantemente se sobrepõem, não é? É a voz do marido, é a voz do pai, é a voz do filho, é a voz da mãe, é a voz do tio, é a voz da tia, do periquito, do sobrinho, do amigo, enfim. Qual é a minha voz? Neste sentido, este seria sem dúvida aqui um desafio importante, para lá, obviamente, da questão de estabelecermos metas que muitas vezes tendem a ser grandiosas, tendem a ser megalómanas e tendem precisamente por isso a não se fazer cumprir, como aliás sabemos, e os estudos demonstram-nos bem, a maior parte das pessoas, em 80% dos casos, mesmo em estudos feitos cá no nosso país, mas é transversal esta taxa a um nível mais amplo, mais global. 80% das resoluções cai logo a pique agora no início de fevereiro. Portanto, antes de apostar, diria, em versões mais idealizadas do que seriam estas metas, estes objetivos, que tal, nesse sentido, certificar-se que elas estão alinhadas com o que é fazível, praticável, sobretudo com os valores que cada pessoa possa ter e que são diferentes de pessoa para pessoa, e que em vez de versões idealizadas, que tal focar no que eu posso e consigo mesmo aqui e agora?
Então, nesse processo, o que eu costumo muitas vezes recomendar é que, mais do que estas comparações, né, lineares com o vizinho, com o primo, com o irmão, com o amigo do lado, muitas vezes desgarradas das nossas próprias motivações intrínsecas, que tal tentarmos reverter a idealização com aquilo que tem que ver com uma comparação connosco mesmos, relativamente, por exemplo, a um ano atrás. Que avanços percebo que dei à minha vida? Que progressos, que melhorias? No que é que eu, comparativamente a um ano, a esta parte, consegui fazer ou implementar, alinhado com os meus objetivos? Por mais pequeno que isso possa ser, tenho conseguido reconhecer e celebrar essas pequenas, às vezes médias, vitórias relativamente a um ano atrás a esta parte, vão parecendo a isso mesmo que nos dá estímulo também, que nos dá uma visão de progresso, sobretudo mais tangível, não é? Menos, lá está, idealizada e com o potencial de nos remotivar, não é? E dar este gás que tanto precisamos para as etapas seguintes do caminho, sabendo reconhecer e ter esta visão mais ampla, não é? De percurso, de desenvolvimento em si, mais do que qualquer coisa que de repente, não é? Parece, obviamente, fazer tanto sentido quanto, enfim, fazer ski aqui em Lisboa, vamos dizer assim, completamente desgarrado do que seria a realidade, por ser precisamente isso mesmo, algo demasiadamente irrealista, muitas vezes, não é? Que não nos permite, não é? Manter a motivação e a praticalidade dos nossos objetivos, caindo, não é? Os desejos, aspirações, dando lugar à frustração e ressentimentos, enfim, tudo aquilo que possa depois internamente e externamente não estar alinhado com o que seriam as nossas necessidades. Até que ponto nós mesmos, sequer na escala da realização, estamos a começar pelo básico, atendendo precisamente, por exemplo, à questão das necessidades físicas, fisiológicas, não é? Sono, alimentação, segurança, descanso. É muito difícil uma pessoa evoluir, escalar, digamos, e há uma hierarquia de necessidades, como sabemos, relativamente àquilo que nos permite naturalmente transitar entre elas, que faz com que, sem a base, lá está, sem as bases assentes, começar propriamente a construção pelo telhado não será muito efetivo, não será efetivamente muito viável. Então eu tenho sequer respeitado as minhas necessidades mais básicas, de maneira a depois elas poderem, inclusive através dos meus objetivos de vida, estar alinhados, não é? Serem extensões disso. Talvez esta verificação seja importante. Obviamente que a autoconsciência ao longo do processo ajuda-nos a compreender melhor que motivações são essas, a navegar também pelos nossos próprios obstáculos que vão surgindo ao longo do caminho. E que necessidades são essas também fundamentais para si? Está a cuidar delas, a atendê-las e, sobretudo, a colocar como foco para este ano as mesmas? Bom, para ajudar aqui algumas respostas, eventualmente, sobre estas questões, deixo então neste meu vídeo hoje aqui algumas perguntinhas, não é? À la guisa de proposta de desenvolvimento pessoal, que se quiserem podem aproveitar, se não, tranquilamente, não é? Passem para o lado, inclusivamente, se fizer sentido, para quem achem que se possa beneficiar. Deixo aqui, que emoções emergem quando me deparo com desafios, não é? Particularmente como posso cultivar uma relação mais compassiva com essas mesmas emoções? O que é que eu sinto falta neste momento? Quais são os meus valores, aqueles que são mais importantes para mim? De que maneira posso integrá-los mais conscientemente com as minhas escolhas diárias? Sim, estou a olhar para o lado porque tenho aqui uma cabulazinha, era impossível tentar lembrar-me de todas as perguntas neste momento. Por isso, como é que as minhas crenças sobre mim neste momento me estão a limitar ou a desafiar-me, e como é que eu posso criar um senso de maior autoeficiência em relação a isso?
um senso de maior autoeficiência, um senso de maior autoeficácia, não é? Relativamente às crenças que possa a partida ter, se me limitam, se me impulsionam naquilo que seriam os meus objetivos também para este ano. Terceiro, como é que os meus relacionamentos refletem os meus valores e necessidades atualmente? De que maneira posso fortalecer conexões mais significativas ao longo deste ano? Quarta, creio, sim, em que situações consigo ter uma postura mais autossuportativa comigo mesma ao longo do caminho, naquilo que me ajuda a suster mais ao longo das fases do processo de mudança, no que é que isso significa, ou seja, e nesse sentido a autocompassividade surge aqui como uma ciência capaz de nos devolver ou potenciar efetivamente mais esse suporte, não é? De nós em relação a nós mesmos ao longo das nossas jornadas. Como é que eu posso expandir? Como é que posso expandir esta prática, não é, mais autocompassiva, contrariamente àquilo que acaba por nos fazer criar um fosso maior, não é? Uma espécie de muro, não é, entre nós, a partir às vezes de um diálogo interno não revisto, mas hipercrítico, não é? Então, como é que posso expandi-la no sentido de me apoiar, precisamente face aos desafios do presente, aos desafios do futuro? Como é que posso adotar uma atitude de maior curiosidade e de atenção plena na minha rotina diária, para aumentar a consciência do momento presente, não é? Isto é um clichê, mas na verdade é tão válido quanto o facto de ele conseguir reduzir efetivamente reações automáticas, não é? Mais condicionadas, não é? Mais repetitivas, muitas vezes fazemos, exercemos sem pensar, reincitando ciclos de hábitos, não é? Que também na verdade não jogam a nosso favor, não é? Naquilo que supostamente a um outro nível, mais consciente, mais presente, mais focado, mais auto-observado, gostaríamos de caminhar. Então, nesse sentido, sem dúvida, esta dimensão de mais plena, relativamente ao meu foco atencional, faz diferença. E o que é que significa, neste sentido, também viver de uma maneira mais autêntica? De que formas posso expressar mais genuinidade relativamente a quem sou nas mais diversas áreas da vida? Quais são as áreas? E esta penso que é a última perguntinha que tenho aqui na carteira para vocês neste momento. Quais são as áreas específicas do meu desenvolvimento pessoal que desejo explorar e cultivar ao longo deste ano? Afinal, ainda há mais uma. E quais seriam os passos práticos que poderia fazer ou tomar para alcançar essas metas? Não é? Este é um processo de autorreflexão, que a qualquer momento é possível, disponível para cada um de nós, não é? Neste momento, inclusive convido a isso, porque, sobretudo, naquilo que ele puder traduzir-se em ser um ponto de partida para uma maior autodescoberta, não é? Seguramente reforçará ou criará condições para maior superação, para maior evolução, potencialmente, e bem-estar emocional, psicológico ao longo deste ano. Que é exatamente isso que desejo para si, para mim, para todos nós, em 2024. Continuaremos juntos. Um beijinho, até breve.